Santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Santo, santo é o Senhor. Oh, Pai amado, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em família, família do Senhor, Pai. Aleluia. O Senhor é bom, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa sorte, Pai. Aleluia. O Senhor encheu, Senhor, a nossa boca de riso, Senhor. Oh, Pai bom, nós te damos graças, Senhor, porque santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual vocês anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Aleluia! Nosso Pai é bom e Ele nos ouve, e Ele quer ouvir aos seus filhos. Amém? Aleluia. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, ministrando, Senhor, nessa noite, em corações mansos e humildes. E a Tua palavra, Pai, alcançando terrenos férteis, Pai, e se multiplicando, Senhor, como uma semente plantada, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Amém? Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eita, Deus bom. Aleluia. O pastor pediu que eu estivesse ministrando essa palavra. Ela foi ministrada num culto de domingo. E o pastor pediu que eu estivesse trazendo num culto de ensino também. Eu creio que o Senhor tem uma direção para que esteja alcançando mais vidas. Amém? Então, tenham paciência. Aqueles que já ouviram provavelmente vão falar, mas eu já ouvi esse versículo em alguma ministração. E já ouviu mesmo, graças a Deus. Não tem nenhum versículo novo na Bíblia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Abram comigo João 15, por favor. João 15, versículo 1. Aleluia. Nós vamos usar aqui, na maior parte, os versículos na versão NVT. Talvez você não tenha, então você pode acompanhar aqui no telão. Aleluia. João 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais fruto, ou produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei.
permaneçam em mim. Diga comigo, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo que não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Quem está falando aqui? Jesus. Amém? Amém? Jesus está dizendo, eu sou a videira, versículo 5. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Aleluia. Quando a gente vê essa parábola, a gente precisa entender que os frutos, eles dão nos ramos. Amém? É a primeira coisa que a gente precisa entender. Os frutos dão nos ramos. Não é na videira, no tronco da videira. Os frutos são produzidos nos ramos da videira. Amém? E Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, o que Ele espera de nós? Que nós produzamos os frutos. E como que Ele quer como que Ele diz para que a gente produza esses frutos? Permanecendo nele. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Aleluia. Essas muitas anotações aqui. Glória a Deus. Aleluia. Continuando em João, ele vai começando a explicar sobre esse processo. Ainda em João 15, vamos lá para o verso 7. Verso 7 diz assim, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e tudo isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos. Então, quando nós produzimos frutos, nós glorificamos ao nosso Pai e nós demonstramos para o mundo que nós somos discípulos de Deus. Amém? Então, parece ser importante permanecer na videira e dar frutos. Amém? Ele continua dizendo aqui, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor dele. Jesus, quando ele obedecia os mandamentos do Pai, ele permanecia no amor dele. E ele diz para nós, vocês também devem permanecer no meu amor, obedecendo aos meus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente ouve de mandamento, né, a gente já lembra logo de Mateus 22:37. Mateus 22:37 diz que a lei dos profetas, as leis dos profetas se resumem em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, e amar ao próximo, como a si mesmo, como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Dessas 2 leis está embasada, sobre essas 2 colunas estão construídas todas as leis, toda a lei de Moisés e dos profetas. Todos os mandamentos se resumem nesses 2 mandamentos. Amém? E Jesus está dizendo aqui, permaneçam no meu amor, obedeçam aos meus mandamentos. Então nós só estamos começando, amém? Glória a Deus. Vamos avançando, vamos construir aqui. E como que eu permaneço então? Obedecendo aos seus mandamentos. Aleluia. Opa, deu um retorno aqui agora. Agora estou ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. O que significa permanecer? Permanecer é um verbo de ligação. Na nossa língua é um verbo de ligação. Ela liga o sujeito com uma qualidade sua. Amém? Então, permanecer está relacionado com uma posição, com insistir, em perseverar, em continuar. Amém? Em se manter naquela posição. Então, esse é o verbo permanecer. Não é algo que alguém faz por você. É algo que você decide fazer. Decide permanecer. É uma qualidade do sujeito. É uma qualidade nossa. Permanecer em fé. Amém? Permanecer avançando. Permanecer crendo. Isso é uma decisão nossa. Isso é nosso. Amém? Glória a Deus. Bom, abram comigo Jeremias 17:8. Jeremias 17. Velho Testamento.
Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor nos ensinou todas as coisas na sua palavra. Aleluia. Jeremias 17:8, na versão NVT diz assim, na verdade a partir do versículo 7. Feliz é o homem que confia no Senhor. Opa, deu um retorno agora. Cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto a um rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com calor e as folhas continuam verdes. Não teme longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aleluia. Então, essa é a vontade do Senhor. Ele está falando de quem? Do homem feliz. Quem é o homem feliz? Aleluia. Quem é o homem feliz? É o homem, segundo Jeremias, é o homem que confia no Senhor. Esse é o homem feliz. É o homem que não teme as circunstâncias. Quando chega a seca, ele não teme a seca, nem a falta, nem a escassez, porque ele sabe onde ele está firmado, aonde estão estendidas as suas raízes. As suas raízes vão até ao rio, e lá não tem falta. Lá não tem falta. Esse é o homem feliz, aquele que confia no Senhor. A confiança dele não está na chuva, em algo que vai vir. A confiança dele está no Senhor. A provisão dele vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Salmos 1:3. Vamos ver um outro homem aqui. E é interessante que ele fala em Jeremias que ele nunca deixa de produzir frutos. Amém? Nós estamos falando essa noite de frutificação, que nós fomos criados para dar frutos, para frutificar. Amém? Salmos 1. Cadê meus salmos na minha Bíblia? Nessa hora aqui até o salmo some. Salmo 1, a partir do verso 3, ele está falando do homem bem-aventurado. Amém? Somos nós, ele está falando de nós. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Ele não tem estação ruim nem estação boa, ele dá o fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Eita palavra boa! Esse é o homem bem-aventurado. Ele prospera em tudo que faz. Aleluia! Quando a gente vê o começo desse salmo, ele diz assim: feliz é o homem, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amém? Quando a palavra, o salmista está falando aqui da lei, ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando dos mandamentos, ele está falando das promessas do Senhor, amém? Então ele está falando que esse homem bem-aventurado, nós vimos lá em Jeremias que ele é aquele que confia no Senhor, e aquele que está falando é aquele que medita na lei e na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, dia e noite, aleluia, amém? E ele fala aqui que ele também é como um homem plantado, uma árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo ele dá o fruto. Não existe tempo de seca, não existe tempo de falta. Ele sempre está frutificando no tempo certo. Amém? Aleluia. Vamos avançando. Quando a gente vê a parte de frutificação, quando a gente vê árvores frutíferas, nós vemos que nós temos vários tipos de árvores. Nós temos árvores como uma ameixeira que dá frutos, em 2 anos ela está frutificando. Nós temos uma jabuticabeira que em 10 anos a 12 anos ela está gerando seus frutos também. Mas nós temos frutas como as tamareiras que demoram até 100 anos para dar a sua primeira carga de frutas, a sua primeira frutificação. Então a primeira coisa que a gente aprende com a natureza, as árvores são diferentes. Amém? O Senhor nos plantou para sermos frutíferos, mas uma das primeiras coisas que a gente aprende, nós não somos iguais. Amém? E parece que isso é tão óbvio, né? É só olhar um para a cara do outro. Tudo cara do Pai, mas todos diferentes entre si. Amém? Como é que pode ser isso, né? O Senhor nos fez todos diferentes. Não temos digitais iguais.
nós não temos íris iguais, nós não caminhamos igual, nós temos DNAs diferentes, nós temos tudo diferente um do outro. Amém? E assim mesmo, o Senhor nos chamou todos de filhos, de amados. Amém? Aleluia! Esse é o nosso Pai. Ele fez cada um diferente. E é interessante que, sendo diferentes, assim como as frutas, nós temos tempos diferentes de frutificação. E a gente precisa saber disso, porque às vezes a gente olha para o irmão que já está frutificando, já está correndo a carreira, e a gente fala, e quando que vai ser eu? E eu? E eu? Ou outros já falam assim, gente, mas será que é o tempo? Será que é o tempo? Meu Deus, será que é o tempo de estar assumindo alguma coisa? Já é o tempo de estar correndo a minha carreira? Por que eu ainda não estou correndo a minha carreira? Gente, o irmão já chegou e já passou na minha frente, já está lá na frente. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, algumas pessoas se sentem pressionadas porque elas se comparam umas com as outras. E nós vemos que cada um tem o seu tempo no Senhor. O que a gente precisa é estar caminhando debaixo da vontade do Senhor. Amém? E não nos comparando com aquele que já foi, aquele que ficou, aquele que avançou, aquele que passou de estação. Aleluia! Terça-feira nós estávamos aqui orando. E o Senhor... E a gente precisa estar atento. Nós estamos ouvindo, orando, e são oportunidades de ouro, irmãos. São oportunidades de ouro. Nós estávamos aqui orando, tinha alguns irmãos aqui, e o Senhor deu uma direção ao pastor Wellington de impor as mãos sobre a vida dos irmãos. E nós impomos as mãos por os irmãos que estavam aqui. E uma palavra foi declarada, mudança de estação. Esteja atento com aquilo que o Senhor está falando. É mudança de estação. Eu sei que algumas pessoas estavam aqui e receberam, amém? Culto de oração é assim mesmo, irmãos. Quando você menos espera, vai acontecendo as coisas vão acontecendo. E você, às vezes, você não sabe por que as coisas estão acontecendo na vida dos irmãos, mas é porque estão acontecendo aqui, nos dias de oração, amém? A direção que o Senhor deu para esse ministério aqui, é que seria feito em oração. Não perca os cultos de oração, irmãos. São nos momentos de oração que a gente está orando junto. Como igreja, é que as coisas estão sendo geradas. Amém? Eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui e receberam, creram e receberam, tomaram posse, elas estão sendo promovidas as coisas no reino do Espírito. O pastor falou, são mudanças de estações, é um novo tempo. Eu creio, eu recebo. Amém? É um tempo de avanço. Amém? É um tempo de crescimento e de maturidade. São oportunidades que o Senhor está nos dando. Senhor, recebemos a oportunidade, recebemos a ministração e vamos avançar. Quem creu, recebeu, avançou. Amém? Tempo de avanço, irmãos. Então, às vezes, a gente não está vendo o avanço, porque eventualmente você perdeu a oportunidade que aconteceu no culto de terça-feira. Eita glória! Olha aí. Eita, o Senhor está falando aí. Então, às vezes, a frutificação depende do tipo da planta. Às vezes, depende das oportunidades de chuva que ela teve. E que terça-feira caiu uma tempestade aqui. Amém? Aleluia! Às vezes, é por falta de água. Nós vemos assim, o atraso na frutificação. A frutificação, a gente depende, estudando um pouco sobre esse assunto, ela depende de água, ela depende de nutrientes, ela depende de procedimentos, como a poda. A gente viu que o Senhor, Ele limpa, Ele poda, Ele aplica a poda para aquele que dá fruto, dê mais frutos. Amém? Então, a poda é um procedimento da frutificação, da fruticultura. Outro procedimento, transplante. Às vezes você precisa ser transplantado de um lugar para outro. Porque se você ficar ali junto com as mudas, imagina aquele monte de mudas, né? Vocês já viram mudas, né? Que você tem mudas de árvores. Elas ficam tudo no saquinho, tudo juntinho ali, uma pertinho da outra. Se você deixar ali, elas podem até crescer. Mas uma vai atrapalhar o crescimento da outra, uma vai fazer sombra para a outra, uma não vai crescer. Vai ser um problema se elas ficarem todas ali juntinhas. O que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela muda e plantar ela num determinado lugar onde ela pega sol, ela vai pegar água, onde ela vai ter oportunidade de crescer, de estender os seus galhos e pegar sol e crescer, e frutificar. Amém? E esse lugar, às vezes, ele não está na sua igreja local. Esse lugar, às vezes, está lá em São Sebastião.
Às vezes está num ponto de pregação, às vezes está num culto do Verbo dos Lares, às vezes está no evangelismo que você vai fazer lá fora, às vezes está no ministério que você está começando, com o pastor Danilo, em outra oportunidade, em outro lugar. Amém? Então, às vezes, o lugar onde você está crescendo ali, você está se alimentando, sendo edificado, não é o lugar onde você vai eventualmente estar frutificando. O Senhor vai estar te dar direções. A igreja local é o lugar onde você cresce, é onde você é alimentado, onde você é ensinado, onde você é disciplinado, onde você é tratado. É aqui que se cresce, mas necessariamente não é aqui, dentro da igreja local, que você vai crescer e dar frutos. Amém? Essa é uma oportunidade, tá? Nós temos oportunidade surgindo lá de São Sebastião. O pastor Danilo está orando lá. Senhor, que venham os trabalhadores. Amém? Se você estiver no seu coração, São Sebastião, eita, quem sabe? É São Sebastião, é lá com o pastor Danilo. Amém? Nós estamos chamando os trabalhadores. Todas as terças, todas as oportunidades, nós estamos chamando trabalhadores. Amém? Porque o Senhor já dizia lá na época de Cristo, os campos estão brancos. E a seara é grande. Nós precisamos de trabalhadores para estar pegando junto. Homens e mulheres que entendam que o chamado do Senhor, não é Ele não nos chamou para ficarmos aqui sentados. Aleluia! Ele tem um plano para a gente, Ele tem um propósito para a gente. Amém? Aleluia! Mas vamos com calma que a gente tem que crescer primeiro. A palavra diz que a gente precisa crescer primeiro, a gente precisa se alimentar. Amém? Não sai correndo antes de ter a direção certa do Espírito, não. Aleluia! Tá? Abram comigo Hebreus 5:11. Vamos ler um pouco de Bíblia. Aleluia. Hebreus 5:11. Glória a Deus. Hebreus 5:11. Ele fala de um aspecto da fruticultura também. Aqui Paulo estava exortando os irmãos de Hebreus, né? Nessa carta aos Hebreus. Paulo, é inferência minha. O autor de Hebreus estava aqui exortando, né, os hebreus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, diz assim, Hebreus 5:11. Mas coisas difíceis de explicar sobre tudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, no entanto precisam de alguém que ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o certo e o errado. Então aqui nós estamos vendo uma exortação do autor de Hebreus para um povo que tinha se tornado tardio em ouvir. Esse é um dos motivos pelo qual a planta, a árvore frutífera não cresce, se ela não tiver os nutrientes corretos. Amém? E nós crescemos quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos faz crescer. Aqui estão falando que um dos motivos pelo qual esse povo não cresceu, tá, é porque eles tinham sido tardios em ouvir e praticar. Amém? Então, um dos motivos pelo qual, eventualmente, a gente não está crescendo como deveríamos, como era esperado, é por causa da forma que cada um ouve, isso é particular de cada um. Se a gente ouve de maneira displicente, a gente ouve de maneira desatenta, às vezes a palavra que deveria vir e transformar a sua vida, ela passa, porque você estava desatento. Desatento porque, sei lá, estava no WhatsApp, apareceu uma mensagem, você estava pensando no que você teria que fazer amanhã, e a gente deixa de considerar aquela palavra, e aquela palavra, ela passa. E ela não cai num terreno que deveria cair, num terreno preparado para ela, no coração. Ela cai pelo caminho, ela fica pelo caminho. Então esse é um dos motivos pelo qual, eventualmente, alguns não estão crescendo. O outro motivo está lá em Tiago, Tiago 1:22. Próximo livro aí, Tiago 1:22. Outro motivo. Tiago 1:22 diz assim: não se limitem a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só se enganarão a si mesmo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha o espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Então é outro motivo pelo qual, eventualmente, a árvore não está dando o seu fruto, porque, eventualmente, ela está ouvindo e não está praticando aquilo que ela recebeu.
Amém? Eita, esse negócio está apertando, hein? O que eu vim fazendo na igreja hoje? Aleluia! Vamos lá, tá? Então, o ouvinte praticante é aquele que ouve e a pratica. A palavra diz que aquele que ouve e pratica a palavra, ele é bem-aventurado. Amém? Nós somos os representantes da palavra da fé no Brasil. Eu gostei quando eu vi isso lá na conferência. Representantes da palavra da fé no Brasil. Amém? E o que a gente aprende? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Só que é interessante que tem mais coisas, não é simplesmente ouvir e ter fé. A palavra diz para a gente que eu creio e também eu falo. O que significa isso? Que a palavra, ela gera fé em nós para que nós tenhamos ações correspondentes. Pelo menos falar eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu ouvi, que gerou fé no meu coração. Aquilo precisa, no mínimo, ter uma ação de fé. Eu preciso, no mínimo, falar. Eu gostaria de dar um exemplo da Mariana. Eu vou pedir licença para a irmã Silvana, porque ela contou para a gente na diaconia. Se ela contou para a gente na diaconia, contou, né, para um monte de gente, tá? E eu achei interessante o testemunho que ela deu, né? A gente estava preocupado, porque a Mariana ia começar, a Mariana é filha da Silvana, ela ia começar na diaconia esse mês. E a gente teve um problema com o nosso fornecedor dos uniformes, né? A gente não está conseguindo mais fazer uniformes iguais. O fornecedor nosso não deu certo, ele não ia continuar fornecendo e a gente ia ter que mudar ou adquirir um outro uniforme. Aí nós estávamos nessa preocupação, né? Falamos, então, e a Mariana vai ficar sem uniforme, né? Ela vai ter que começar a servir, mas ainda sem uniforme. A Mariana levantou o dedo e falou, não, eu tenho uniforme. Eu falei, mas como assim? Nós não temos uniforme, a gente não tem mais uniforme. Como assim você tem uniforme? Você pegou o uniforme da sua mãe? Não, ela comprou o meu uniforme. É mesmo? Ué, e quando ela comprou esse uniforme, se ela foi chamada para entrar na diaconia agora esse mês? Pois é, a minha mãe comprou o uniforme quando ela nem crente era ainda. Falei, como é isso, gente? Isso é fé, gente. Aleluia! Vocês se alegram com isso? Ela nem crente era. A mãe dela já estava profetizando. Não só vai aceitar Jesus, não vai ser só uma bênção, mas como vai servir os irmãos na diaconia. Aleluia! O uniforme dela estava guardado. E ela foi servir primeiro lá nos conselheiros, foi servir lá no outro departamento, e chegou a oportunidade de servir na diaconia. Nós chamamos para servir na diaconia, e começamos a servir, esse mês ela começou a servir, de uniforme. Falei, gente do céu, isso é fé, amém? Glória a Deus. E eu dar um exemplo de fé, mas esse exemplo é melhor ainda. Amém? Fé precisa de ações correspondentes, irmãos. A gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que a gente ouviu. Aquilo que foi revelação para a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo. A gente vê a vida de Abraão. Abraão recebeu uma palavra, você vai ser pai de multidões. Mas ele não recebeu essa palavra lá no começo. Sabe o que ele recebeu primeiro? Olha só as estrelas e olha as areias. Assim vai ser a sua descendência. Aí ele vira para Deus, é mesmo? Mas eu não tenho filho. Isso ele tinha 75 anos. 75 anos, ele recebeu uma palavra. A palavra diz que ele creu. Ele creu e aquilo foi imputado por justiça para ele. Por quê? Porque ele creu. Falei, eu criei. Aleluia. Só que a promessa não aconteceu porque ele creu. Olha só que interessante. A promessa não se manifestou quando ele creu. Quando ele creu, ele foi justificado. Amém? Mas a promessa só se manifestou depois. E a gente sabe o que aconteceu depois. Ele foi tentando, né? Ele tentou 10 anos, imagina. 75 anos, Sarai com quase 60. Eles tentaram 10 anos ter um filho. Não conseguiram. Sara falou para ele, rapaz, acho que esse filho não é comigo não. Deve ser para você. Você vai ser pai, eu não vou ser mãe. Eu já não tenho mais condições de ter filho. Sarai dá uma sugestão para ela. Sara dá uma sugestão para Abraão. Ei, a serva, um filho, beleza? Entendeu? Está resolvido. E ela teve realmente um filho. Só que o Senhor falou, não é esse menino. É o filho dos dois. Né? Quando o anjo passou lá de novo, eu estou parafraseando para a gente ganhar tempo, né? Se vocês quiserem ler em detalhes, Gênesis 15, o anjo passou lá e falou, não, é seu, isso já, Moisés com 99 anos, Sara com 90 anos, o filho é seu e dela. E ela estava vindo atrás da porta, falou, meu Deus, vai começar tudo de novo.
Tudo de novo. 10 anos eu tentei, não consegui, agora você... Não, mas eu vou... Agora o Senhor deu uma solução para eles. Ou, vocês creram. Agora eu vou mudar o nome de vocês. Abraão, você não vai ser mais Abraão, não vai ser mais Abrão, você vai ser Abraão, você vai ser pai de numerosas nações. E aí ele começou a ouvir, pai de numerosas nações, pai de numerosas nações, pai de numerosas nações, sou eu, pai de numerosas nações. E aí ele começou a verbalizar e falar, e a palavra que ele recebeu se tornou verdade, porque o menino nasceu 1 ano depois. Aleluia! Aquilo que a gente recebe do Senhor, aquilo que despertou, que gerou fé no seu coração, ele precisa ser dito na sua boca. Romanos 10 diz que criei com o coração e confessei com a minha boca. É assim que as coisas acontecem. Amém? E nós somos representantes dessa palavra da fé e é assim que funciona. Nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. É o mínimo que a gente fazer. Ou comprar o uniforme da filha quando ela ainda nem Cristo tinha aceitado ainda. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando em frutificar, nós estamos falando em permanecer no Senhor. Abram comigo, 1 João. Como é que isso começa? 1 João 4. Glória a Deus. Aquele relógio acelera. 1 João 4 diz como começa. 1 João 4, lá no finalzinho da tua Bíblia, no verso 14, está dizendo assim: além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É assim que começa. Você crê e declara que Jesus é o Filho de Deus. E o que acontece depois? Aí é com Deus. Aí é com Deus. A palavra diz aqui que Deus permanece nele e ele em Deus. É assim que a gente começa. É assim que a gente é enxertado na videira. Amém? Amém. Aleluia. E o segundo passo? O segundo passo está um pouco mais acima. Vamos aí no versículo 11, 1 João 4 também. Amados, visto que Deus nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito, e como prova de que permanecemos nele, Deus deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Amém? Então começa como? Começa quando eu sou enxertado, quando eu confesso Jesus. E como é que continua? Continua quando eu amo o meu próximo, como eu amo os meus irmãos, quando eu amo aquele que está à minha volta. A palavra do Senhor diz, lá, a parábola do bom samaritano, o meu próximo não é necessariamente o meu irmão, não. O meu próximo é aquele que está próximo mesmo. É aquele que está próximo, aquele que está necessitado, aquele que carece de misericórdia. Esse é o meu próximo, é a esse que eu preciso amar. E às vezes esse que eu preciso amar, ele não é amável. Aquele que carece de misericórdia, às vezes, não é amável. Não é a pessoa que você ama, não é a pessoa que ama você, é a pessoa que não te ama. É a pessoa que às vezes está te oprimindo, às vezes está pegando no teu pé. A palavra fala, o Senhor Jesus nos ensina que a gente deve amar uns aos outros, deve perdoar uns aos outros. Quantas vezes? 70 vezes 7. Aleluia. Se ele pedir, se o seu próximo aí te pedir a capa, você tem que dar a túnica, dê a túnica também. Se ele te manda andar 1 milha, ande 2. Ande 2. Amém? Se ele te bater numa face, dê a outra. Eita glória. É amando uns aos outros, é assim que você permanece enxertado na videira. Amando uns aos outros, não é amando aquele que te ama, é amando uns aos outros, amando o seu próximo também. E o próximo não é o seu irmão somente não. Amém? Aleluia. Avançando. Frutos visíveis e frutos invisíveis. Aleluia. Nós temos 2 tipos de fruto na vida do crente. Vamos começar pelos frutos visíveis. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aleluia.
Efésios 2:10 diz assim: somos obra-prima, olha que palavra bonita, obra-prima de Deus. Aleluia. Fala aí para o seu irmão, obra-prima de Deus. Obra-prima, é uma obra-prima de Deus. Aleluia. Nós fomos criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Nós fomos criados para boas obras. As boas obras são os frutos visíveis na vida do crente. Amém? O Senhor derramou do seu Espírito sobre a igreja para que nós pudéssemos exercer esse ministério, realizar boas obras de maneira eficaz, de maneira que pudéssemos testemunhar a bondade do Senhor. Amém? Por isso que os dons foram dados, os dons do Espírito foram dados à igreja. Lembra dos dons do Espírito? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. Vamos lá, os mestres aí. O que mais? Palavra da fé, milagres, dons de cura, milagres, profecia, línguas, variedade de línguas. Amém? Esses dons foram dados para a igreja, para que ela pudesse fazer as boas obras. Amém? Esses são os primeiros frutos visíveis na vida do crente. E quais são os frutos invisíveis? Nós temos aqueles frutos invisíveis também. Frutos invisíveis são ditos lá em Gálatas 5:22. Uma vez que eu fui fazer uma vinheta, né, para a Vanessa, eu tinha que falar os frutos do Espírito. Meu Deus, eu acho que eu gravei umas 9 vezes, eu conseguia falar um, e esqueci o próximo. Falava outro e esqueci o próximo. A Vanessa foi cravando pedacinho a pedacinho, assim, falou, bom, no máximo vai dar 9 pedaços, né? Só tem 9 na Bíblia. Glória a Deus. Mas vocês lembram? Vocês ficam rindo, mas vocês se lembram deles? O fruto do Espírito, começa lá. Amor, amém, paz, alegria, amém, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Está faltando um. Benignidade, bondade, longanimidade, são vários dades ali. É isso aí, irmãos. Vocês já entenderam? Esses são os frutos invisíveis na vida do crente, tá? O que são esses frutos? São frutos chamados frutos do Espírito. Aquilo que o crente que tem o Espírito Santo, que se rende a Ele, tem de uma vida transformada. Amém? Então são os frutos invisíveis da vida do crente. Edilson Lira fala que a gente tem que se alegrar. Não só quando a gente vê um fruto visível na vida do irmão. Não só quando ele vai lá, impõe as mãos e a pessoa é curada, quando ele vai lá e profetiza, não somente quando tem essas situações, quando ele dá uma rajada de língua, interpreta e dá uma palavra de profecia que edifica, que consola. Não é só nesses momentos, é quando ele começa a manifestar na sua vida os frutos do Espírito. Quando começa a manifestar domínio próprio, quando ele começa a manifestar paciência, amor, alegria, eita! Esses são os frutos invisíveis, e eles são complementares. Frutos visíveis e invisíveis são complementares. A palavra diz que sem amor, que é um fruto do Espírito, os dons não valem nada, não adiantam de nada. Amém? Onde está isso? 1 Coríntios 13, diz que sem o amor, não adianta você falar todas as línguas, você vai ser como um sino. Sem amor não adianta nada. Não adianta você dar tudo, existe um dom chamado liberalidade. Aquele que quanto mais ele reparte, quanto mais ele divide, mais ele tem. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz prospera, tudo aumenta. E ele abençoa outras pessoas, e quanto mais ele abençoa, mais ele é abençoado. Existe um dom chamado dom de liberalidade. É uma capacitação sobrenatural do Senhor. Quem gostaria desse dom aí? Eita, coisa boa, né? Tudo que faz prospera. E ele investe, se ele abre um negócio, o negócio multiplica. Se ele compra um negócio, valoriza 3 vezes mais. É um negócio fantástico. Mas não adianta nada desse dom. Você pode dar todas as suas riquezas, diz a palavra, que de nada valerá se não tiver o amor. Amém? Então o negócio é sério, meu. É sério. Mateus 7 diz assim que naquele dia, no dia do julgamento, alguns dirão, Senhor, Senhor, curamos enfermos,
impusemos as mãos sobre os doentes, e no seu nome. E o Senhor vai dizer para esses: afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. É sério. Como é que a pessoa impôs as mãos, pôs de liberdade, curou, profetizou, e o Senhor não vai amar essa pessoa? Mas o Senhor está dizendo: vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade, a palavra diz que o significado de iniquidade é aquele que pratica o mal, é aquele que não tem caráter, aquele que transgride as normas e as leis. É esse que que pratica a iniquidade. Amém? Então, não adianta impor as mãos. Os dons, eles foram distribuídos à igreja e o Senhor não toma eles de volta. Eventualmente, você vai estar fazendo as coisas com o coração errado. É por isso que o salmista ora ao Senhor: vem em mim se há algum caminho mau e me conduze para os caminhos eternos. Porque, eventualmente, assim como ele errou, o salmista, o rei Davi, ele errou, ele pediu para o Senhor: Senhor, não retire-te de mim o seu espírito. Amém? Então a gente precisa estar bem consciente disso, que nós fomos feitos sim para frutificar, mas são dois frutos, são frutos visíveis e invisíveis na nossa vida, não são somente os frutos visíveis. Amém? Nós vamos ser honrados pelos frutos invisíveis na nossa vida. Amém? Porque os frutos visíveis, eles são obras do Espírito Santo. Os dons foram dados do Espírito Santo. Você não fez nada, você recebeu eles. Eles são dados, nós aprendemos aqui, os dons são dados. Você não mereceu, você não trabalhou, você não é a pessoa que fez aquele dom. O dom foi dado para você pelo Espírito Santo. E as pessoas são alcançadas, são se beneficiadas, nós somos como esse canal de bênçãos do Senhor, né, para trazer a cura do Senhor para essas vidas, para que elas possam crer. Nós somos esse canal de bênção do Senhor, né, mas nós somos como um vaso. Só levamos a unção, só conduzimos a unção. Amém. Aleluia. Não é algo que você fez. O que você fez foi o fruto do Espírito. Quando você mortificou a sua carne. Quando você quis estourar, falou: opa, aqui não. Paciência é o meu nome, longanimidade meu sobrenome. Eita glória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então é assim. Você vai ser glorificado, vai ser honrado, não pelo que você recebeu, mas pelo fruto do Espírito na sua vida. Amém? Tem algumas dificuldades, 7 minutos, meu Deus do céu. Algumas coisas que nos atrapalham a frutificar. Amém? Uma das coisas, nós vemos lá em Hebreus 12:11, que diz assim, vamos ler rapidamente. Hebreus 12:11. Uma das coisas que nos atrapalham nessa carreira. Vou ler rapidamente aqui. Amém? 12:1, desculpa. Eu li um pouco mais aqui. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo peso de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Uma das coisas que nos atrapalham na nossa corrida é o pecado na nossa vida. Amém? Mas nós somos libertos do pecado, nós não somos pecadores, mas eventualmente a gente escorrega. Amém? E se a gente escorrega, a palavra nos diz que nós temos um justo juiz. Nós temos um advogado e um justo juiz. Nós podemos nos arrepender e isso pode ser limpo como se nunca tivesse acontecido. Mas nem por isso nós temos autonomia para estarmos vivendo em pecado. Amém? Nós somos livres do pecado para não estarmos mais pecando. E aqui o autor de Hebreus está dizendo: os pesos e os pecados atrapalham a nossa carreira. Amém? Aquilo que desagrada ao Senhor atrapalha a sua carreira, atrapalha essa corrida. Amém? Outra coisa que nos atrapalha, está lá em 1 Coríntios 2, fala do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quem é o homem natural? Aquele que não conhece o Senhor, que as coisas do Espírito são loucura para ele. Quem é o homem espiritual? É aquele que conheceu o Senhor, e ele é maduro, ele conhece o Senhor e sabe andar no Espírito. Amém? E quem é o homem carnal? É aquele que tem o Espírito recriado, mas não amadureceu espiritualmente.
O que significa isso? Os frutos do Espírito ainda não estão visíveis na vida dele. O que está aparecendo na vida dele? Frutos da carne. Aí a gente conhece lá em Gálatas 5, 19 a 21. Ira, porfias, perversidade, maldade, estão todas lá. Se vocês quiserem ler com mais calma, leiam com mais calma. É importante que a gente conheça, porque a palavra diz assim: pelos frutos vocês conhecerão as árvores. E é por esses frutos que a gente vai ver. Amém? A gente conhece as pessoas, às vezes a gente conhece melhor as pessoas não dentro da igreja. Às vezes conhece as pessoas dentro de casa, no trabalho, né? E aí por aí vai. Aleluia. Então, a carne, ela sempre vai se opor ao Espírito. Os frutos da carne são frutos de alguém que ainda não está maduro. Amém? Que ainda não conseguiu mortificar a sua carne. A palavra diz que a gente tem que mortificar a carne. A carne tem que ser mortificada. Amém? Porque ela não quer vir à igreja, ela não quer se submeter, ela não quer perdoar. A carne é assim. O que a gente tem que fazer com ela? Opa, carne no seu lugar. Amém? É desse jeito que a gente tem que tratar ela. Então, uma das dificuldades que a gente vê no caminhar cristão, tá? É a maturidade em relação aos frutos do Espírito. É estar frutificando, abrindo mão do seu próprio direito, para que o Espírito possa predominar. O amor, o perdão, a longanimidade esteja predominando na sua vida. Amém? Outra coisa que pega para você estar frutificando: santificação. O que são santos? Santo é aqueles separados. Amém? E uma das coisas que pega na vida do cristão é o assunto da separação das coisas desse mundo. Pedro diz, lá na sua carta de 2 Pedro 1, eu quero ler com vocês rapidamente. Essa carta de 2 Pedro, ela foi escrita, 2 Pedro 1, a partir do verso 4, tá? Essa carta de Pedro, ela foi escrita para a igreja. Pedro é aquele que o Senhor falou: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E ele, preso, sabendo que ia morrer, já tinha entendimento que o rei ia matar ele, que o imperador ia matar ele. Ele escreve uma carta para a igreja, para os irmãos. A última coisa que ele escreve, para que eles pudessem ser participantes da natureza divina e escapassem da corrupção do mundo. Esse é o propósito dessa carta. Ele tem uma preocupação a mais com os irmãos. Diz assim: e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a sua fé. Fé é o começo, mas não é o fim. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, para escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos, pelos desejos da carne, Pedro está indicando aqui para a igreja que o Senhor deu na mão dele para ele cuidar até o último dia da sua vida. E é o que ele fez nessa carta. Ele estava recomendando a eles: acrescentem a fé, irmãos, é excelência moral, a virtude, excelência moral, sejam irrepreensíveis, daqueles que não têm do que se envergonhar. Acrescentem conhecimento, a vontade e o caráter do Pai. Acrescentem domínio próprio, dominem a sua carne, mortifiquem a sua carne. Acrescentem perseverança, permaneçam firmes nas promessas, naquilo que cremos, numa vida de santidade. Acrescentem devoção a Deus, dedicação ao Senhor, rendam graças a Ele, adore-o, sirvam. Fraternidade, sejam unidos uns aos outros, tenham afeto pelos irmãos e andem em amor do tipo de Deus, o amor ágape, amor que não ama porque o outro ama,
mas ama porque decidiu amar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, 0. Amém. Glória a Deus. Aquele negócio agora fica piscando de vermelho, gente. Meu Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor, o que eu queria transmitir para vocês era isso, irmãos, é que o Senhor, Ele não nos fez para sermos apenas ouvintes da palavra. Por melhor que a gente ouça, esse não é o fim. Amém? Era para nós sermos ouvintes e praticantes dessa palavra. O Senhor não nos criou para sermos espectadores. Eventualmente nós estamos aqui sim na igreja, na quinta-feira à noite, sentados ouvindo a palavra, mas é para que nós estejamos sendo edificados e sejamos acrescentados pelo Senhor. Amém? Que essa palavra esteja caindo no coração de vocês, porque Ele nos chamou para permanecermos nele, permanecermos no amor dEle, frutificando. É para isso que o Senhor nos chamou, para sermos frutíferos, frutíferos, frutíferos em frutos invisíveis e frutíferos nos frutos visíveis, e permanecendo no amor dEle. Amém? Glória a Deus. Vocês foram acrescentados nessa noite? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, porque ela é a luz para os nossos pés, Pai. Aleluia. Ela guia-nos pelos Seus caminhos, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai, porque ela é que nos edifica, é que nos guarda, é ela que nos liberta, Pai, ela que nos põe em liberdade, Pai. Eu te dou graças, Senhor, eu te dou graças nessa noite pelo Seu Espírito, Pai, ministrando, Senhor, aos corações dos nossos irmãos, Pai, dos meus irmãos, Pai, trazendo entendimento, trazendo revelação, Pai, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor queria transmitir ao coração deles, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.